Olá, muito boa tarde para você que está em casa nos assistindo. Hoje é sexta-feira, gente. Que notícia gostosa, né? É bom encerrar uma semana assim bem, né? Eu espero que você esteja bem. Mas se não, comenta aqui pra gente, manda uma mensagem no chat, fala como está sendo o seu dia, a sua sexta-feira. Deixa um recadinho para nós, porque durante a programação a gente conversa, eu leio sua mensagem e a gente troca uma ideia. Mande uma mensagem para a gente, participe. Nós acabamos de assistir o reverendo Hernandes Dias Lopes, mas eu convido você a continuar aqui com a gente também para dar continuidade na sua programação aqui da IPP TV. Gente, hoje nós vamos falar de um tema que é muito importante. Olha, o tema de hoje é quando os atritos acontecem. Você sabe quando é que os atritos acontecem? Você sabe, às vezes, quando é que começa um atrito, um conflito, uma discussão ali? Você tem ideia quando é que começa? O que é que acontece para você? Para quando, ou você é daqueles que, quando vê, já aconteceu e aí você já está tentando resolver? Enfim, é importante a gente entender a motivação que pode estar por trás disso. Eu estou falando da motivação real, o motivo real, não as consequências. Mas calma, fica tranquilo, porque o bate-papo de hoje será sobre isso. E aqui de forma muito dinâmica, de forma prática, nós vamos trocar uma ideia para entender um pouco mais. Eu convido você a participar, porque quem vai falar com a gente agora já está ali aguardando, é o nosso Samuel Lopes. Boa tarde, Samuel. Tudo Boa tarde, bem? Tainá. Boa tarde aos que estão nos assistindo aí na nossa Web TV, né? Uma Web TV missionária. Que Deus fale grandemente aos nossos corações, Tainá, e que nós possamos ser canal de bênção. E também nós queremos ouvir vocês aí que estão na telinha aí do outro lado. E aí vocês podem mandar perguntas, mandar comentários, algo que aconteceu com vocês. Então nós queremos a sua participação também, para ter essa aproximação com vocês. Essa participação, gente, é muito importante. Por quê? Porque, é claro, tem uma preparação, nosso livro de estudo está aqui, né? A Bíblia, não tem erro, mas muitas vezes é importante ter essa troca de vocês sinalizarem que estão compreendendo o tema, ou se tem algo que ainda está confuso, é onde vocês podem participar de alguma forma e a gente trazer esse esclarecimento, ou pelo menos um caminho, né, para você dar continuidade na sua pesquisa, na sua busca, logo após o programa também. Aqui a gente desperta o tema, né, Samuel? Exatamente. A gente não tem como falarmos tudo sobre o tema, mas nós damos aquele gostinho de quero mais, para que você esteja assistindo, esteja aprendendo, buscando mais conhecimento da palavra de Deus sobre o tema que a gente tem trazido, né, durante todos os dias, né? São todos os dias que acontecem o programa, então são todos os dias de temas diferentes. Nós estamos sendo modestos de dizer sempre, olha eu enrolando a língua, nós estamos sendo modestos, né, em falar do Sempre Juntos, né, mas aqui você começa logo cedo, com uma programação bem vasta aqui na IPP. Exatamente. E você tem conteúdo 24 horas por dia, conteúdo bom, cristão, para nos ajudar, dar aquele apoio que a gente precisa na nossa caminhada, né? É uma via de mão dupla, né, Tainá? A gente ajuda, a gente traz o que nós conhecemos sobre a palavra de Deus e aí, nesse momento, nós aprendemos também com vocês o que vocês têm para nos ensinar e também é papel de vocês, né? Transmitir esse conhecimento para outras pessoas, para que outras pessoas também tenham acesso. Então, é por isso que nós convocamos, né? Todos somos missionários, então utilize desse conteúdo que você está absorvendo aqui para transmitir ele para outras pessoas, para que elas também possam ter acesso a esse conteúdo e o reino de Deus é glorificado. O nome de Cristo é conhecido e é distribuído e é ensinado para mais e mais pessoas. Muito Esse é o nosso bom. papel. Exatamente. Vamos começar, mas antes eu quero fazer um comentário, Samuel. Do seu look. Gostei. E eu tô vendo aqui no retorno. Meu, você tá. Agora eu sei porque eu gostei. Que você tá na nossa cor aqui do Sempre Juntos. O verde, o preto ali, o branco. Meu, tá lindo. Amei. É porque nordestino, quando vê 19 graus, já quer usar 5, 6 blusas. Então, esses dias aqui em São Paulo tá um pouco frio.
Aí, infelizmente, é usando roupa de frio mesmo. Não aquecer, nada de frio. Samuel, eu começo com uma pergunta, né? A nossa sociedade, de certa forma, eu posso, né, dizer assim, ela tem uma visão assim um pouco deturpada do cristão. Eles têm uma visão diferente, às vezes, a nosso respeito, né? Para alguns, eles têm uma visão de um super-homem, né? Eles acham que o cristão é um super-homem, um homem de ferro, né? Que tá tudo bem, é forte, corajoso, não sei. Eu não sei explicar exatamente, mas por que será que existe essa visão do cristão, assim? Tainá, é uma boa pergunta. E a gente tem começar. que pensar um pouco sobre essa questão, né? A conclusão que nós chegamos com relação a essa visão da sociedade sem Cristo é uma visão que eles não conhecem quem de fato é o cristão. Então, nós devemos entender que, diferentemente do que as pessoas costumeiramente pensam sobre o cristão, ele é gente como a gente, ele é gente como todos os outros, né? Quando nós entendemos a salvação em Cristo Jesus, isso não significa que nós temos superpoderes, né? E também nós não somos alienígenas. Parece que as pessoas pensam que parece que nós não podemos mais fazer nada de errado que são cristãos. Então, é uma visão bem deturpada, sabe, Tainá? Então, para falar um pouquinho sobre quem é o cristão, eu trouxe 4 coisas simples sobre o cristão. Primeiro, o cristão, ele é iluminado pelo Espírito Santo para entender o seu pecado e o caminho que este pecado estava levando. E isso nós chamamos de salvação. Ele entende que é pecador. E ele entende que o caminho que o pecado estava levando ele era um caminho perigoso. E o próprio Paulo vai nos ensinar, inspirado pelo Espírito Santo, que o caminho ao qual o pecado está levando o homem é para a morte, né? Porque o salário do pecado é a morte. Mas ele entende, ele entende sobre o pecado. Ele entende que é um pecador. Ele entende que esse caminho vai levar ele à destruição, vai levar ele à morte. E não só morte física, mas morte espiritual. Uma coisa interessante é que quando nós morremos, os seres humanos morrem, ou eles morrem para a vida, ou eles morrem para a morte. Ou eles morrem para a vida eterna, ou morrem para a morte eterna. E essa é a chamada segunda morte. Mas o cristão, ele entende sobre essa segunda morte. E aí, volta seus olhos a Deus e ao seu Filho, que se entregou por nós na cruz. Então, a partir disso, ele entende que não quer mais esse caminho. Segunda coisa, esse cristão, antes vivia de forma desregrada. Agora, ele tem uma mudança de vida interna que desabrocha ou se desdobra numa mudança externa. Ou seja, sua forma de responder às situações. E também da convivência com as demais pessoas. Olha como isso é interessante. Eu estava vivendo de forma desregrada. Eu estava vivendo voltando para os meus próprios prazeres. Mas agora eu entendo que a minha vida não é minha. Eu entendo agora que houve uma mudança interna que gerou uma mudança externa. Interessante, Tainá, falar sobre isso. É um testemunho de um homem muçulmano que se converteu ao cristianismo. Ai, que legal. Até as atitudes dele com a esposa mudaram. Olha só. Antes agia de uma forma e depois agia de outra. Não significa que, e eu não quero generalizar, falar que quem muda a postura externa está salvo. Minha questão não é essa, mas nós até falamos houve sobre isso, uma né? mudança interna e aí se desdobrou numa mudança externa. E ele foi perseguido porque a esposa era islâmica e falou sobre ele, né, para as autoridades. Ele foi preso. Gente. Como é forte, né, isso. Mas o que eu quero chamar a atenção é a mudança externa dele com relação à própria esposa, como cuidar da esposa. Ele agora entende que a esposa não é um ser inferior, mas ele entende agora que ela é um igual e eu devo amá-la como Cristo amou a igreja. Então, Olha, como Cristo amou a igreja? Se entregando a sua própria vida para proteger a sua noiva, para proteger a sua igreja. Então, essa segunda coisa é essa mudança no coração, que gera uma mudança nas atitudes. E também na forma que eu lidou com o outro. Terceira coisa, esse cristão, ele antes
perdido no mundo e vivendo para seu próprio prazer, agora está encouraçado, Tainá, vivendo ou morrendo por uma missão. E não a sua missão, não a missão que ele achou que é a missão do próprio Deus. Olha como é interessante. Vivendo antes para seu próprio prazer, seus próprios benefícios. Antes, era essa a realidade desse cristão. Sem Cristo. Agora não. Ele agora vive por uma missão. E uma missão que não é dele, mas que foi dado como responsabilidade para que ele cumprisse a missão do próprio Deus. E a quarta e última coisa é que agora sendo salvo, ele vive um processo de santificação em sua vida. Ou seja, está sendo moldado ao caráter de Cristo. E aí quando a sociedade para e olha para esse cristão, ele fala assim, olha, você vai para o céu, você é o santarrão, você sabe demais. Ele não entende essas questões da vida do cristão. E às vezes isso realmente é um pré-conceito, né? É um conceito que foi formado de uma perspectiva deturpada sobre quem é de fato o cristão. Então, o cristão ele é gente como a gente. Ele é um ser humano que, salvo em Cristo Jesus agora, tem uma mudança interna, agora está vivificado em Cristo, mas que está num processo de santificação. E a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre esse processo de santificação. Mas ele que vai nos moldando ao caráter de Cristo de forma paulatina, ou seja, dia a dia, dia a dia. Esse é o cristão. Muito bom, gente. Aí, antes da gente ir para a próxima pergunta, a gente vai entrar nessa questão também, mas é importante entender que, é o que você falou, é uma mudança diária, a gente sabe quem é a nossa referência, nós entendemos nossa identidade, a partir do momento que nós conhecemos a palavra, sabemos quem é a nossa referência, né? Muita gente, às vezes, é capa de revista, é referência, é um influencer, um YouTube. A nossa referência é Cristo. Então, tem pessoas que fazem procedimentos estéticos, né, para mudar, ou começam a mudar a atitude, se vestir igual a alguém. Sabe essa admiração que você tem por alguém, você tenta buscar? É esse o desejo que o cristão tem por Cristo. Então, as mudanças realmente, elas começam a acontecer porque o coração da gente está sendo trabalhado. Exatamente. E as nossas vontades, quando a gente conhece o Evangelho, é tão grande de querer servi-lo, que aí tudo é um processo muito lindo. É um processo de quando um cristão ele tem um outro irmão ali em Cristo que está acompanhando, a gente percebe, né, essa mudança gradativamente, a gente se alegra junto, né? Exatamente, Tena. Isso é muito especial. O resumo foi esse que você disse mesmo. E a sociedade, ela não entende. A sociedade não entende. Ou não quer entender. Ou, de fato, essas coisas são loucura para ela. Pode ser também. Pode ser. E aí, a segunda pergunta entra agora, né? Então, já que a gente está entendendo, né? Entendemos essa parte. O cristão está propício a errar? É isso? Porque, assim, né? A gente viu o lado que a gente almeja, né? Exatamente. Querer ser. O cristão, de forma perfeita, né? Todo o quadro do cristão. É, o que a gente quer. A gente está aqui ainda na Terra. Mas nós estamos na Terra. E aí a gente pode errar? A sociedade, como eu falei antes, né? Ela tenta colocar a gente num patamar superior, né? Você mesmo não falou, aceita um erro, né? Você mesmo falou, né? Super-heróis e tal. E aí, só que muitas das vezes é para criticar mesmo. Infelizmente. Às vezes é uma ironia ali, né? Mas ela não entende, Tainá, que o cristão ele tem o potencial de errar. Por exemplo, não sei se você, aí que está nos assistindo, já passou por isso, né? Você fala uma coisa, mas essa forma não é a correta de fazer e tal, aí a pessoa... Já vem o santarrão falando sobre isso. Lá vem ele querer ensinar moral pra gente. Não sei se você passou por isso. E se passou, comente aí como é que foi. Mas... O santo do pau oco, a santa do pau oco. Ixi, tantos comentários. Tem muitas coisas que se fala, né? Com relação ao crente. Só porque vai pro céu agora tá se achando. Mas uma coisa que a gente tem que entender é que nós estamos, Tainá, nesse processo de santificação. Então, sim, nós podemos errar. Na verdade, nós podemos errar porque temos possibilidade de errar, né? Agostinho vai falar, né, os 4 estados do homem, o estado quádruplo do homem. Ele fala no céu,
não pecar, mas com a possibilidade de pecar. Ele tem o desejo de pecar, ele é perfeito, ele não está em pecado, mas ele tem a possibilidade de pecar. No segundo estado, é a morte espiritual, ele está em pecado e ele vai pecar. Ele não tem como não pecar. Ele sempre vai pecar. No estado agora de salvação, entendendo a salvação em Cristo, ele está livre do pecado, mas ele ainda tem a possibilidade de pecar. E no céu, ele não vai pecar e não tem a possibilidade de pecar. Então, o cristão está nesse terceiro estágio. Essa compreensão de que, apesar de... o Paulo vai falar sobre isso, né? Estamos livres do pecado, né? Agora, as amarras que nos prendem, não mais estão em nós, né? Mas agora estamos presos à justiça, somos servos da justiça de Deus. Ou seja, somos servos do próprio Deus, do próprio Cristo, que morreu por nós. Então, há possibilidade. Infelizmente, ainda temos muito que melhorar na nossa conduta, no nosso pensamento, no nosso coração. O próprio Calvino vai dizer que o nosso coração é uma fábrica de ídolos, na perspectiva do que Agostinho já ensinava sobre isso, sobre os ídolos do coração. Então, sempre foi assim, Tainá. E nós estamos nesse processo. A cada dia errar menos, a cada dia pecar menos. E, às vezes, utilizam-se da palavra cristão para deturpar o que é, de fato, um cristão. E eu não estou querendo passar a mão no pecador e falar assim, olha, pode continuar assim. Esse não é a questão, Tainá. Mas a questão é que nós devemos entender... E sabe o que acontece, Tainá? Até nós próprios, às vezes... nos colocamos em um patamar superior. E acaba que, quando nós erramos, nós quebramos a cara. É por isso que eu gosto do Arival. O pastor Arival, ele é gente da gente. Ele fala o que... Ele passa, de fato, quem é um cristão. Às vezes, a gente está propício a ter medo, está propício a sofrer, a chorar, a sorrir, a ficar bravo com alguém, a ficar chateado com alguém. Mas... qual é a diferença, Tainá? A diferença é que o Espírito Santo de Deus nos incomoda. E nos mostra, olha, aqui você falhou. Volta e conserta. Volta e pede perdão. Peça perdão a Deus. E isso entristece o Espírito Santo. E nós temos esse sentimento dentro do nosso coração. Olha, eu não queria agir tão impulsivamente. Eu não queria agir dessa forma com o outro. Mas sim, Tainá. E para finalizar... o próprio apóstolo João já orientou sobre isso, né? Filhinhos, eu gosto de falar esse versículo, né? Filhinhos, eu escrevo para que não pequeis. Mas se pecar, nós temos o advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Então, isso tem que estar no coração. Vamos errar? Possivelmente erraremos. Possivelmente pecaremos. Mas qual a diferença? Nós nos voltaremos ao Pai e nos arrependemos dos pecados e pedimos graça a Ele, força a Ele para vencermos o pecado e buscarmos uma vida de santificação, buscarmos uma vida para que nós possamos falar como Paulo falou, com ousadia, né? Ser imitador de Cristo. Devemos ser imitador de Cristo e colocar no nosso coração, esse é o meu propósito diário, ser um imitador de Cristo. E isso, Tainá, nos ajudará a lidar com o próximo, a lidar com o outro. E nós vamos ver um pouquinho mais na frente sobre isso. Vamos sim, gente. Olha, vocês entenderam que até aqui nós fizemos uma introdução porque a gente precisa se conhecer, né? Nós cristãos precisamos entender o nosso papel, precisamos ter uma compreensão também como o outro vê, né, o crente, né, o cristão ali, porque isso tudo vai nos ajudar agora a gente aprofundar um pouco mais com relação aos atritos. Mas antes eu gostaria de ler alguns comentários. Nós estamos aqui no chat, a Miriam está aqui com a gente, a Lia, a Carlinda está aqui também, quer ver? O Manassés Gregório, ele escreveu, estou trabalhando e ouvindo a programação, abraço Manassés, que Deus te abençoe aí no seu trabalho. A Josefina, amém, Deus é bom, dê mais né? Demais com os dois, né? A Chloe Dalva Santos, boa tarde, Tainá, boa tarde, Samuel, graça e paz. Boa tarde, né? E a Eliane, boa tarde a todos, em plena concordância com você, com o que você disse, né? Agora, dou graças a Deus por isso. Seja tudo
para Honra. honra. Esse H deve ser honra, né? Honra. Glória de Deus. Honra e glória de Deus, olha só. Completa, irmã. Boa, amém. Muito bom. E aí, Samuel, nós somos seres relacionais, fomos criados para vivermos, né, termos esse relacionamento. Deus, quando criou Adão lá atrás, falou, era bom que ele não ficasse sozinho, né? Ele tinha que ter uma companheira, porque sabia da necessidade dos nossos relacionamentos, né? Mas os atritos, né, eles podem acontecer. Se está relacionando, pode ter atrito também ali no meio. E a minha pergunta é, quando que eles acontecem e se existe um texto bíblico, que eu acredito que sim, que aponte essa situação e como foi resolvido? Uma situação de atrito e como que foi resolvido? Tainá, sim, existe sim. E a gente pode ressaltar a situação de Evódia e Sintique ali, né? Quando Paulo escreve a igreja de Filipe. E aí eu queria ler o texto com vocês. Claro, vamos acompanhar. Filipenses 4, versículo 2, né? Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pense concordemente no Senhor. Aí ele continua no versículo 3, né? A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. E aí o finalzinho, né? Cujos nomes se encontram no livro da vida. Amém. E Tainá, essas duas irmãs, elas eram cooperadoras de Paulo no trabalho da evangelização. Ela estava proclamando, elas estavam proclamando o evangelho juntos com Paulo, né, ali na cidade de Filipe. Elas se doaram, de fato, para Cristo, para que ele fosse proclamado. Elas foram, Tainá, instrumentos nas mãos do nosso Deus para fazer o nome de Cristo conhecido. Mas agora, elas estavam em choque, em atrito. Olha que situação. Algumas coisas que me fazem ressaltar nesse texto. Primeiro, Paulo afirma que assim como trabalharam com ele para a plantação do evangelho naquela região, o nome das duas estavam no livro da vida. Elas eram, de fato, cristãs. Como agir nessa situação? Como devemos ver essa situação e aprender lições espirituais para nós com o nosso próximo? E Paulo nos aponta algumas questões aqui. Elas, como disse, estavam com o nome no livro da vida. Mas Paulo, ele suplica com ternura que as amadas irmãs, na versão da NVI, você vai ler esse texto, vai dizer o seguinte, olha, vivam em harmonia no Senhor. Tainá, quando nós colocamos a missão de Deus em primeiro lugar, os atritos, eles se encerram naquele exato momento. O interessante é que o Nenê, aqui da igreja, o diácono Nenê, ai, querido, eu fiquei maravilhado com uma coisa que ele disse uma vez. Ele falou, Samuel, se eu tiver uma ideia, eu brigo por ela até o final. Mas se essa ideia perder na votação, a minha ideia já não é mais minha. Então a ideia que venceu vai ser a minha nova ideia. Ai, que porque ótimo. eu estou fazendo não para mim, mas eu estou fazendo para Cristo. Tainá, essa é uma perspectiva sensacional, Tainá. Sensacional. É entender que, apesar do meu achismo, ou apesar de eu ver que tal situação seria melhor, eu entender que o todo venceu e eu agora abracei a ideia do todo, porque eu estou fazendo para Deus e não para mim. Então, aqui foi exatamente o que Paulo disse, olha, vivam concordemente no Senhor, ou seja, pensem na missão, pensem no Senhor. Não pensem nas suas próprias vontades, seus desejos, não, mas pense antes no Senhor. E vivam em harmonia no Senhor. Isso me fascina, Tainá. A resposta que Paulo deu, a orientação que Paulo deu. E esse rogo aqui, Tainá, é de fato uma súplica que Paulo está fazendo com ternura, porque sabia que aquelas irmãs eram produtivas no Evangelho de Cristo, produtivas no trabalho do reino de Deus. Imagina como se fosse uma pessoa sem sabedoria lidando nessa situação. Talvez
ele perderia essas duas irmãs. Elas talvez ficariam emborradas, não trabalhariam mais para o reino. Ou talvez até trabalharia, mas com o coração triste. Mas ele, inspirado pelo Espírito Santo, escreve para que essas mulheres entendam que o trabalho que elas estão fazendo não é para elas, mas é para o próprio Deus. Mas ele continua, né? E aí, os próximos versículos, ele vai falar algumas coisas interessantes. Versículo 4, ele fala assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. E nós conhecemos esse versículo. Nós conhecemos a situação de Paulo que estava aqui. Ele estava preso. E ele estava ensinando para aquelas irmãs que, olha, apesar das situações, apesar de vocês terem atrito, terem problemas um com o outro, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Mas também, no versículo 5, Tainá, ele fala o seguinte, olha, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Tainá, viver com moderação e estar entendendo que Deus está próximo de nós. Como é que os seres humanos, as pessoas ao nosso redor estão nos vendo? Pessoas debochadas, pessoas orgulhosas, pessoas prepotentes ou pessoas que entendem que devem viver com modéstia. E essa modéstia deve ser conhecida por todos os homens. Não é viver de qualquer jeito. O cristão entende que não é para viver de qualquer jeito. É viver na perspectiva que as coisas que está fazendo para o próprio Senhor. E aqui Paulo orienta essas irmãs, e não apenas as irmãs, mas todos os outros, a viverem com modéstia. Mas também no versículo 6, ele aponta um outro aspecto da vida cristã. Não andeis ansiosos. Não andar ansiosos mas antes colocar as petições conhecidas a Deus pela oração e pela súplica. Mas não de qualquer jeito, Tainá. Colocar essas petições, mas com ações de graça. Felizes, regozijados, passando por tribulação, passou por atrito, estavam com problemas, mas elas estavam colocando as petições regozijadas no Senhor. E o último aqui que ele aponta devemos, Tainá, viver entendendo que apesar de qualquer situação, a paz de Deus estará sempre conosco. E essa paz, Tainá, é uma paz que excede todo entendimento. É o que o versículo 7 vai dizer, olha, e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É viver na perspectiva que a paz de Deus, que não precisa de nenhuma situação para ser sentida, vai estar em nossos corações e vai nos guardar, vai guardar nossos corações e a nossa mente em Cristo Jesus. Amém. Então, Tainá, a lição que Paulo dá aqui é sensacional, na perspectiva que viver em harmonia em Cristo Jesus, na perspectiva que devemos nos alegrar sempre, em qualquer situação, vivendo com moderação, não andando ansioso, mas colocando nossas petições a Deus, com orações e súplicas, felizes, entendendo que a paz de Cristo está em nossa vida, apesar das situações que passemos. Muito bom. Uau! E aí vem aquela pergunta, né? Reconhecendo que um homem perfeito, reconhecendo que nós somos temperamentais, que nós somos impulsivos, né? Principalmente em situações que, ali no susto, né? Que nos tire aquela, né? A gente fica até cego, né? Tem gente que fica dormente, perde noção do espaço e do tempo, né? Reconhecendo tudo isso e sabendo também, né? Que a gente enxerga hoje, quando a gente conhece a palavra, o evangelho, a gente enxerga que isso é errado. Mas como a gente deve agir? A gente tem que falar, eu sou assim mesmo e acabou? Ou ele tem que buscar essa mudança, essa transformação no eu dele, entende? Porque tem gente que fala, eu já sou pecador, eu sou falho mesmo, minha família é de família, isso, hereditário. Então, assim, eu sou assim mesmo. O outro que aprenda a lidar comigo. A gente tem o direito, a gente deve buscar essa mudança, Samuel? Como que deve ser a nossa postura mediante a isso?
Tem umas pessoas, tem até uma música que diz, né? Eu nasci assim, Ai. eu vivi assim. Gabriela. Síndrome de Gabriela, né? Que falam. Algumas pessoas agem assim, né? E também cristãos, olha, mas esse é o meu temperamento, eu não consigo mudar, eu não consigo lutar contra isso, e não é bem assim, né? Não é bem assim. E o interessante é que eu vejo, Tainá, que o cristão que realmente é cristão entende sobre a santificação. E a santificação ele tem dois aspectos, né? O primeiro aspecto da santificação é o aspecto posicional. E esse aspecto e essa santificação posicional, ela é obtida quando a pessoa se torna cristã, que ela é salva em Cristo. Quando ela entende que foi salva em Cristo Jesus e teve perdão dos seus pecados, arrependidos. Mas também a outra coisa é a santificação progressiva, Ai, que é aquela santificação que acontece na nossa caminhada cristã. É no passo a passo, é nas situações, é na comunhão com Deus, é na vivência de momentos difíceis, conturbados, mas momentos bons. É nessa vivência. É como vamos reagir a determinadas situações. É como vamos pensar e colocar a nossa vida em determinadas situações. E aí é essa, sim, que nós vamos sendo esmerados, né? Nós vamos sendo polidos pelo Espírito Santo para vivermos uma vida mais santa, mais pura, mas na perspectiva de realmente buscar a varonilidade perfeita, né? do homem perfeito, como Paulo vai ensinar. É essa perspectiva, Tainá, que o cristão deve entender. O cristão que fala assim, olha, eu nasci assim, esse é meu temperamento, eu não consigo mudar, não tem jeito para mim. Ele não, parece que ele não leu então a vida do Pedro. Antes, verdade. Antes impulsivo, agindo de qualquer forma, agindo sem pensar, sendo aquela pessoa que queria ser o primeiro a responder, o primeiro a agir. Sempre pronto, sempre para errar e para acertar, está ali. Para um homem que em Atos nós percebemos que é um homem totalmente diferente. É um Pedro totalmente diferente. É um Pedro que estava glorificando a Deus porque estavam apanhando por amor de Cristo. Olha, se sentindo, o texto vai dizer que eles estavam regozijados por ter a honra de sofrer algum dano por Cristo, por amor de Cristo. Mas também nós vemos o próprio Paulo. Paulo, no começo do seu ministério, em Atos 13, nós vamos perceber que a igreja de Antioquia separa Paulo e separa Barnabé para fazer as missões, né? Ir para a viagem missionária. E Barnabé convida João Marcos, para participar dessa empreitada juntos. Mas interessante, Tainá, que o texto lá, o versículo 13 do capítulo 13, vai mostrar que o João Marcos, ele desistiu da viagem. Não queria ir mais. E aí, os demais fizeram a viagem missionária. E no capítulo 15, quando nós vamos observar a segunda viagem missionária de Paulo, Barnabé e Paulo tiveram um atrito. Porque Barnabé queria levar João Marcos, desculpa. Só que Paulo não queria. Paulo falou, isso é injusto com os demais que foram conosco. Eu não quero que ele vá, não. A briga foi tão grande, Tainá, que eles se dividiram. Barnabé e Marcos foi para um lado, e Paulo separa Silas para ir com ele para um outro lado. Olha a atitude de Paulo e olha a atitude de Marcos. Exatamente. A atitude de Paulo, aquele atitude que não deu nenhuma segunda chance para o Marcos. Imagina a cena, Tainá. Gente, acho que não precisa imaginar muito, né? Acontece isso com a gente. Acho que alguém já passou por uma situação Sem parecida. paciência. Eu não vou gastar tempo com essa pessoa. Essa pessoa não tem mais jeito. Você está vendo que ela errou? Ela desistiu da caminhada. Eu vou seguir com ela nada. Eu quero que ela vá para lá. E ela siga o caminho dela. Quantas vezes nós não agimos assim? Gente... Quantas vezes não agiram assim conosco? E às vezes a gente nem sabe isso. Mas fomos abandonados. Exatamente. Quantas vezes nós abandonamos pessoas ao nosso redor porque agimos de forma imprudente? Se fosse assim, Deus teria abandonado a gente todo também. mundo. Mas Deus, ele é paciente, Deus, ele
cuida dos seus filhos, e a morte dele gera, de fato, uma salvação completa no ser humano. Mas a gente olha, Tainá, a maturidade em Paulo. A gente olha, por exemplo, quando Paulo vai escrever a segunda carta para o seu discípulo Timóteo, ele fala uma coisa sensacional sobre Marcos. Olha a mudança de comportamento e coração do Paulo em Atos, no Paulo em Timóteo. Ele diz o seguinte lá, no 2 Timóteo 4:11. Somente Lucas está comigo. Ele estava preso aqui. Somente Lucas está comigo. Toma o Marcos e traze-o contigo, pois ele me é de grande auxílio para o ministério. Ai, que lindo, gente. Olha essa mudança. Ele foi moldado pelo Espírito Santo para lidar com todas as situações, com todos os comportamentos. Agora, antes, Marcos era um peso, era um problema para ele. Agora não, ele é de grande auxílio para o ministério. Se nós agíssemos mais assim, Tainá, se nós pensássemos mais assim com o outro, com a pessoa que tem mais dificuldade, que tem problemas e situações na vida que ela não consegue lidar tão bem quanto nós mesmos lidamos com o nosso. E às vezes as pessoas agem assim conosco, mas a Bíblia nos ensina que devemos ter paciência, e aí é aquela perspectiva do próprio Paulo, né? Vem para perto, façam como se fosse para o Senhor, oriente o seu, exorte uns aos outros, esteja junto, ame mesmo o próximo. Se eu não amo o meu irmão que está do meu lado e eu vejo, como é que eu posso dizer que eu amo a Deus que eu não estou vendo? João vai ensinar sobre isso, Tainá. João vai nos instruir sobre isso, Tainá. Exatamente. Mas Paulo, agora, com a postura de um homem experimentado na fé, com a postura de um homem maduro. Então, nós não devemos dar desculpas porque somos assim, somos assados. A Bíblia nos ensina que devemos buscar a maturidade cristã. Senão, nós ficaremos igual à igreja de Corinto. Bebês espirituais. Que Paulo queria ensinar coisas mais profundas para aquela igreja. Só que aquela igreja não estava preparada para receber tais ensinamentos. Imagina, alguém falar, olha, você não está pronto para aprender sobre isso porque você é muito imaturo. Porque você é um bebê espiritual. E talvez sejam irmãos de 10, 20 anos de cristianismo, mas que ainda não entenderam o seu papel na maturidade cristã, no seu crescimento espiritual. E é isso que a palavra de Deus vem para nos exortar, para nos ensinar a buscarmos a maturidade cristã. Não apenas viver de leite espiritual, mas agora comer comida com sustância. Comer um feijão, um arroz, uma carne, uma galinha ao molho. Nossa. É desse jeito muito que tem bom. que ser a vida. É desse jeito que a gente tem que pensar a vida. Muito bom, Samuel. E olha, tem comentários aqui. A Gisele, ela está participando, ela colocou assim: aquele que permanece no pecado não conheceu a Deus. O pecado já não pode ser um hábito, mas um acidente no processo de santificação. E ela ainda conclui: tem gente que diz, quando alguém aceita Jesus, aí a pessoa fala assim, né? Espero que ela seja transformada. Eita, quem está precisando mais de transformação? Aquele que julgou, né? Que está julgando o irmão, que ele transforme. Ou aquela pessoa mesmo que vai passar pela transformação. Todo mundo vai ser transformado, Exatamente. né? E é naquela perspectiva, né, de ver o outro como um igual, como uma pessoa que também tem as suas falhas, tem as suas dificuldades. Da mesma forma que eu dou os meus trabalhos. Eu tenho as minhas limitações e minhas dificuldades. Essa é a perspectiva, Tainá. A gente vai crescer mutuamente, vai crescer um com o outro. Um com o outro. Exato. Essa troca é tão fundamental. Eu gostaria de compartilhar um acontecimento muito especial que teve hoje na TV.
Deixa eu me ajeitar, desculpa, gente. Olha eu. E foi um momento de oração que nós tivemos, né? O pastor Alberto, do Aconselhamento Bíblico, ele uniu toda a equipe. E teve uma palavra ministrada muito especial. E foi justamente isso, né? Da importância, né? Das dificuldades. São 3 pontos que já são a nossa dificuldade diária, né? O primeiro é lidar com o nosso velho homem, né? Os nossos hábitos, aquelas paixões, aquelas coisas que a gente já carrega. O segundo é lidar com o mundo, que tem uma visão totalmente deturpada do evangelho, quer influenciar e tem um trabalho forte nisso, né? Eles trabalham fortemente nessas influências. E o terceiro, claro, né? O inimigo, mas Satanás. São os 3 pontos assim que nós temos uma batalha constante enquanto nós estivermos aqui, né? Exatamente. E uma das coisas que ele falou assim, gente, eu já trabalhei em algumas outras empresas, mas quando você trabalha assim na igreja, né, é diferente. Por quê? Os atritos podem acontecer em qualquer lugar, em qualquer local de trabalho, não tem jeito, né, na família, mas como que a gente resolve isso? Como que a gente lida com isso? E aí ele falou, sejamos amáveis uns com os outros. Discutiu, tente tratar isso de uma forma rápida, né? Não deixe isso ficar preso no coração. Um derrubou, segura na mão dele, ajuda a levantar, sabe? Caiu, levanta, orem juntos. E aí nós finalizamos essa reunião, né? Esse encontro, esse momento com oração, né? E foi um momento muito especial, porque gente, o dia a dia, tudo isso já colabora para que as coisas difíceis, né, que o relacionamento saudável se corrompa. Então, se a gente não busca as formas corretas de amenizar e de já prevenir, né? Se você cria esse hábito de oração, se você busca olhar para o teu irmão com amor, mesmo você tendo pensamentos divergentes, mas se você busca olhar para o outro com cuidado, zelo, isso tudo já ajuda tanto para quando uma adversidade, algum problema realmente aconteça, né, na hora de resolver, né? Verdade. E, de fato, são essas lutas diárias que nós temos, né? Uhum. A gente tem que ficar esperto, ligado. Exatamente. Que... Olhares atentos. Exatamente. Orar e vigiar, né? É exatamente isso. E, Samuel, agora, para a gente fechar, você consegue resumir tudo que foi dito e nos passar princípios práticos de como nos relacionarmos com as pessoas? Vamos lá. Resumão e formas práticas. Vamos lá, vou tentar. Como já vimos, nós não somos super-heróis ou alienígenas, né? Então, sim, apesar de salvos, nós estamos propensos a pecar e a agir de forma impulsiva. Uhum. Isso é uma realidade. A gente não pode esconder a realidade, né? Nem a Bíblia escondeu a realidade dos patriarcas, dos reis, dos profetas. Ele apontava os erros e aponta os erros dos profetas, dos reis. A gente também não pode esconder que há possibilidade, sim. Nós estamos propensos a errar enquanto estamos aqui na Terra. Uhum. Estamos propensos a pecar. Mas, em nosso processo de santificação, devemos ser guiados pela Santa Palavra para viver segundo o coração de Deus. A realidade é que nós ainda, mesmo salvos, podemos pecar, mas que agora temos a Bíblia e o Espírito Santo nos guiando para sermos mais puros, mais santos, mais tementes a Deus, com o coração realmente voltado para o nosso Deus. Terceira, essa mudança deve acontecer não apenas em nossas atitudes, nem em motivações e intenções. O próprio texto de Filipenses demonstra que devemos agir, viver em harmonia na consciência que estamos vivendo para o Senhor. E Filipenses 1:6, deixa eu ler aqui. O texto que Paulo vai ensinar, né? Estou completamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou a boa obra na nossa vida foi o próprio Deus. E ele vai concluir essa boa obra até o dia em que Jesus voltar. E por último, eu quero terminar lendo o versículo também de Por Filipenses, capítulo 2. E eu quero ler do versículo 1 ao versículo 11. Diz o seguinte, olha. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há
entranhados efeitos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Precisa a mesma coisa. Tenha o mesmo pensamento. Tenhais o mesmo amor um pelos outros. Sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Sabe o que acontece, Tainá? Às vezes nós nos achamos muito superiores aos outros. Acontece isso também, no meio. Exatamente. Às vezes, Tainá, nós pensamos que somos mais bonitões, mais, sabe, nós sabemos mais, olha como eu sou. Mais santo. Exatamente. E o texto vai dizer que, considerando cada um dos outros como superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Ou seja, não viva na perspectiva que você é individual, não, calma aí. Você tem que também pensar no outro, viver na perspectiva que estão vivendo dentro do reino. Você não está vivendo em um reino de uma única pessoa. Exatamente. Você está vivendo no reino de Deus. E ele conclui aqui, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como uma usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. E aí ele mostra a humildade, utilizando o exemplo do próprio Cristo. Viver em humildade. Que bom. Que bênção, gente. Samuel, nós não estamos sozinhos nesse bate-papo. Agora nós vamos assistir um vídeo da Marcela Mello. Ela gravou pra gente também, falando sobre esse tema, compartilhando com a gente também uma visão, né, uma opinião. E agora nós vamos acompanhar. Você também, Vamos ouvir Marcela Mello no Sempre Conectados. E aí, pessoal, o que é que nós devemos fazer quando os atritos acontecem? Nós, cristãos, recebemos várias diretrizes da nossa maneira de viver, né, como nós devemos viver, e tudo isso está registrado na Bíblia. O autor de Hebreus fala lá no capítulo 12, versículo 14, que nós devemos buscar viver em paz com todos, buscando também a nossa santificação. Você vê que isso é muito importante no nosso processo de santificação, tentar viver em paz com todos os homens. O Tiago também fala lá no capítulo 1, versículos 19 e 20, que nós devemos ser tardios para nos irar, tardios para falar, devemos estar sempre prontos para ouvir. Essas são diretrizes de como devemos nos relacionar com as pessoas a fim de evitar o conflito, o atrito. Mas quando esse conflito acontece, como nós devemos agir? A Bíblia também fala sobre isso, fala sobre o perdão. Lá no livro de Lucas, capítulo 17, os versículos 3 e 4 diz assim: tomem cuidado. Se o irmão pecar, repreendam. Se ele se arrepender, perdoe. Se ele pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Então você, como cristão, recebe esse mandamento do Senhor. Você precisa perdoar. Ah, Marcela, mas e se o irmão não se arrepender? Se ele não vier pedir perdão para mim? A Bíblia também fala sobre isso. Lá no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 13, diz: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que vocês tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor perdoou vocês. Se Jesus nos perdoou quando nós ainda éramos pecadores, sem que nós tenhamos pedido perdão a Ele, Ele liberou perdão, quem somos nós para não perdoar alguém que pecou contra nós? E quando nós pecamos contra alguém, é óbvio que nós devemos pedir perdão também e nos arrepender. Então que o Senhor nos ajude a sermos assim, a sermos cada vez mais santos, a pedirmos perdão, a liberarmos perdão e a agradarmos ao nosso Senhor. Até a próxima!
Olha só que legal, Samuel. Que visão, né? Exatamente, né? Como ela disse, né? Utilizando versículos bíblicos, tardio para se irar, né? Às vezes a gente é impulsivo, tem um coração muito voltado para nós mesmos e a gente tem que parar um pouquinho para pensar que o outro também tem vez, o outro também tem possibilidade de trazer a verdade, ensinar a verdade. Então, que nós possamos também ser, não queiramos ser só professores, mas que possamos ser também alunos, discípulos. E aí eu acho que nós conseguiremos viver bem. Muito bom. Excelente palavra e explicação. Obrigada, Marcele, por mais um material que você tem compartilhado. Marcela, compartilhado aqui com a gente. Mas agora a gente continua com o reverendo Hernandes. Eu separei um trechinho que ele fala sobre isso também. Vamos ouvir? Como resolvermos problemas de relacionamento, seja dentro da nossa casa, seja lá no nosso trabalho, seja dentro da igreja que frequentamos. Vejam vocês que há duas filosofias de vida. A primeira delas, eu diria para você, que estaria lá no capítulo 1, versículo 21 desta carta, quando ele diz: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas você poderia ter um outro estilo de vida, no capítulo 2, versículo 21. Ele diz assim: pois todos eles buscam o que é seu próprio, e não o que é de Cristo Jesus. Você só pode viver numa ou noutra filosofia. Ou Cristo vem primeiro na sua vida, ou você busca o que é só para você. Ou você é uma pessoa egoísta, ou você é uma pessoa cristocêntrica. Ou Jesus ocupa o primeiro lugar da sua vida, ou o seu eu ocupa o primeiro lugar da sua vida. Mas Paulo, nesse texto, vai nos mostrar que você pode ter três estilos então de vida no que tange essa questão relacional. Ou Cristo vem primeiro, para mim o viver é Cristo. Ou eu vem primeiro. E ele vai dizer isso no capítulo 2, versículo 21, pois todos eles buscam o que é seu próprio. Ou você pode olhar um outro estilo de vida, que está aí no capítulo 2, versículo 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então, a lógica da nossa vida é a seguinte: primeiro Cristo, depois o outro, depois eu. Se você colocar o eu na frente e o outro depois, então Cristo fica lá para trás mesmo. Em qual dessas bandeiras nós estamos? Quem nós somos nos nossos relacionamentos? Cristo primeiro, depois o outro, depois eu? Ou eu primeiro, o outro depois, e Cristo se perde nisso? Como Paulo vai resolver esse problema da igreja? Então chama a sua atenção que Paulo, para resolver esse problema de relacionamento dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, é que ele introduz a doutrina da cristologia. Cristologia, qual bandeira, qual o exemplo, como que nós temos agido no nosso dia a dia, hein, Samuel? Pois é. Eu achei interessante que ele falou que quem veio primeiro, né? Deus, as pessoas e depois eu? Ou eu sou o primeiro? Ou eu sou o condutor da minha vida, né? Exatamente. Então é esse pensamento que a gente tem que ter. Colocar sempre Cristo em nossas vidas. Como primeiro, como o baluarte mesmo, como aquele que nós seremos direcionados por ele, né? Uhum. Exatamente, amém, que lindo. E para a gente fechar o nosso bate-papo, eu espero que você esteja gostando aí da sua casinha, do seu trabalho, onde você estiver. Nós vamos agora ao desenho do dia.
né? Não dava para ficar sem o desenho do dia. Vamos lá. Olha só, o desenho do dia é do Entendendo o Tom _oficial. Gente, fica essa dica para você. Tem a página no Instagram. O artista é um pastor, o pastor André, gente. Olha só. Então ele tem uma visão clara, correta. Com certeza, todos os desenhos é baseado em um versículo, em uma fala. Então, assim, é um desenho que você pode repostar, compartilhar, printar. Que você vai estar vivendo ali, vai estar um trechinho da palavra ali, vai estar tudo certo, coerente com a palavra. Verdade. Sem medo de, tipo, será que é certo? Ó, o texto baseado em 1 Coríntios 16, 14. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Aí você vê ele ali com um doguinho, ele está orando, ele está cantando, ele está orando, fazendo várias atividades e tudo ali no coraçãozinho tá Entendendo Cristo, que né? É feito pelo amor, né? Com Aí amor. ali... E combina bastante com o texto, né? Não fazer por vanglória, né? Mas sim entendendo que é feito por amor. Tudo que nós vamos fazer é feito por amor. Principalmente nos momentos mais complicados, né? Exatamente. Mesmo nesses momentos, a perspectiva é essa: fazer por amor, fazer entendendo que nós não estamos fazendo para nós mesmos, né? Mas para o próprio Deus. Para o próprio Deus, é para Ele, a honra para Ele, a glória para Ele. Então, principalmente aí, por exemplo, a gente aqui, não é para a gente, não é porque nós somos bons, é porque é para Deus. Tem que fazer o melhor mesmo, tem que correr para fazer o melhor, dar o melhor mesmo. E também para o próximo, Como é que eu não dou, como é que eu dou algo para o próximo que eu não daria para mim mesmo? Isso é incoerente. Sim. Então, nessa perspectiva, eu devo fazer por amor e com amor. Muito bom. Samuel, obrigado pela sua participação. Espero que tenha ajudado aí a esclarecer algumas questões para os nossos telespectadores. Muito bom. Vamos. Eu espero que sim. Hoje a participação foi legal. Tem uma mensagem aqui. A Wanda está aqui com a gente. Graça e paz a todos. Graça e paz, Wanda. Boa tarde. Seja bem-vinda. Lembrando que daqui a pouquinho, já, daqui uns minutinhos, nós temos capelania, gente cuidando de gente com elenivação. Bom demais. Forte abraço, Samuel. Obrigada por esse tempo dedicado a esse tema e por estar aqui com a gente. Amém. Que esse final de semana aí seja abençoado na vida de cada um. Muito bom. Gente, nós continuamos, hein? Não sai daí, não. Agora eu quero chamar a Lídia Dickel. Vou chamar a Lídia Dickel para ela trazer uma mensagem para a gente. Ela vai falar sobre a EBD Online. Boa tarde, Tainá. Boa tarde, você que está nos assistindo. Um recado importante para você. Pessoas de todo o Brasil podem participar agora da melhor escola do mundo. É isso mesmo, EBD, Escola Bíblica Dominical, que está acontecendo online. E para participar é muito fácil. Basta se inscrever lá pelo site ippinheiros.org.br/inscricão EBD e escolher a sala que você quer participar. Clicar no link inscrição, preencher o formulário com seus dados pessoais e participar todos os domingos às 9h40 da manhã pelo Zoom, gente, e tem que colocar a senha 101010 ou 101010, também como você quiser. Mas não perca essa oportunidade de participar da melhor escola do mundo todos os domingos às 9h40 da manhã. Lídia Dickel para o Sempre Juntos. Obrigada, Lídia, pela informação. Então, já sabem, sexta-feira, sábado, domingo, culto, temos EBD online. Então, fica aí ligadinho para participar. Gente, e tem a EBD, que é transmissão também pelo nosso canal. Então, se você não tem uma classe, você pode participar com a transmissão ao vivo, que acontece aos domingos, logo após o culto das 8 e depois no culto da tarde, né? Após o culto da tarde. Que bênção, gente. Agora a gente fica por aqui.
Hoje é sexta-feira e encerramos, mas hoje é dia de estreia. Isso mesmo, hoje estreia um programa novo no nosso canal, que é Vivendo o que Cremos. É um programa com o nosso reverendo Hernandes Dias Lopes e Arival Dias Casimiro. Olha só, gente, esse programa vai estar especial. Imagina os dois amigos ali juntinhos, conversando e falando ainda de um assunto que a gente ama, falando do nosso Deus. Então participe hoje às 20 horas, transmissão aqui no nosso canal do YouTube. Fique ligadinho, não perca. E claro, gente, um beijo grande, fica com Deus. Até semana que vem, se Deus quiser. Fique agora com Capelania, gente cuidando de gente, com Elenivação. Tchau!